Salve você no Tomazão TV, um abraço, segunda-feira abençoada, uma semana de boas energias e hoje tem futebol porque vai fechar a sexta rodada do Campeonato Paraense com o jogo Paysandu e Independente. A gente vai falar do resultado do final de semana, do jogo do Remo de ontem, 1-0 diante do Santa Rosa, debaixo de muita chuva no Mangueirão. Hoje, fatalmente, o gramado vai estar pesado e o Paysandu no Mangueirão contra o Independente, tentando sair dessa fase de ausência de bons resultados, sob o comando agora do Luizinho Lopes, que começou estreando na Copa Verde, empatando, né, contra o Manaus, e agora tem o Independente para tentar recuperar aí a autoestima do elenco bicolor. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para a gente poder seguir aqui cada vez mais forte, fazendo com que o YouTube possa divulgar o nosso conteúdo para a gente ficar mais forte. 40 mil, eu anuncio os prêmios. Com 50 mil, o sorteio. Então, vem com a gente no Tomazão TV. Bom, o que a gente pode começar falando dos resultados, rapidinho, até porque eu vou já chamar o Rodrigo Santana para avaliar a partida de ontem contra o Santa Rosa. 1-0, placar magro, mas a vitória importantíssima pelo fato da classificação, dos 3 pontos conquistados. O Remo continua invicto na competição, são 5 vitórias e um empate, e líder absoluto isolado, né? Olha só, o Águia venceu 1-0 no sábado, o Caeté, Castanhal e Tuna empataram ontem de manhã 2-2, Capitão Poço venceu o São Francisco 2-0, à tarde o Cametá perdeu em casa para o Bragantino, que está, meu Deus do céu, o Robson Melo botando quente. E o Remo venceu o Santa Rosa por 1-0. E hoje fechamos a sexta rodada com o Paysandu Independente no Mangueirão. Sobre o jogo do Remo de ontem, o Remo jogou mal? Não. O Remo jogou bem? Também não. Jogou o suficiente para vencer. Nem todos os jogos vai ter que... Ou seja, não dá para dar espetáculo. O Remo tem um bom time com jogadores de qualidade técnica apurada? Tem, mas não é todo jogo que vai fluir, né? Até porque do outro lado tem um adversário. E o Santa Rosa, apesar da situação que se encontra na tabela de classificação, se eu for olhar aqui, o Santa Rosa é o 9º colocado, tem só 4 pontos, numa situação ruim, né? Dificilmente vai conseguir chegar à classificação, mas pelo menos se manter aí na elite, né? É o grande objetivo, mas fez um jogo muito bom, como fez com o Paysandu, fez um jogo muito bom, marcou muito bem o Remo, e o Rodrigo Santana, ele resume muito bem as dificuldades que o Remo teve. O Remo, embora tenha mudado de novo a equipe, poupou o Pavani, né? Colocou o Marcelinho na esquerda, depois fez a troca com o Sábio voltando para a lateral, tirando o Cadu, metendo o Adailton, metendo o Pedro Rocha, que acabou fazendo o gol, o Ítalo entrou no lugar do Viseu, mas o Remo ainda não conseguiu encontrar a formação ideal. E o resumo é simples, objetivo, dificuldades enormes que o Remo teve, principalmente com a marcação do Santa Rosa, como explica o Rodrigo Santana. A insistência é natural. Se o jogo está mais fácil de jogar, a gente está encontrando espaço mais para jogar pelos lados. É um adversário com uma idade média baixa, né? Uma equipe, a média de 25 anos, uma equipe muito forte fisicamente, onde fecharam muito bem o corredor central, nos trazia essa dificuldade. E pelo que a gente analisou dos jogos deles, é uma equipe que faz uma transição ofensiva muito rápida, eles são muito vertical pelo corredor central. Toda vez que o adversário insiste em jogar por dentro e perde a bola, eles estão altamente preparados para contra-atacar ali por dentro. E a gente treinou para jogar por dentro e por fora. Por fora eu conseguia fazer 2 contra 1, por fora eu estava conseguindo ter algum tipo de vantagem, né? Tentamos chamar o adversário para fora também, particular por dentro, teve poucas ações por dentro, mas a gente acreditou que o nosso ataque marcando pelas laterais do campo estava mais encaixado e era um jogo onde a gente não podia correr esse risco, dar essa transição ofensiva para eles. Então a gente optou por ter um jogo um pouco mais seguro e criar as vantagens pelo lado. O Remo já se reapresenta nesta segunda-feira, né? Agora de manhã, mas depois da folga para os jogadores só vai começar a semana do Repá na quarta-feira de manhã.
E ainda tem o Gabriel Martins, que já está legalizado, mas teve um problema no calo, por isso não foi relacionado para o jogo de ontem, e o Alan Rodrigues, o lateral esquerdo paraguaio, que a documentação e o visto para trabalho no Brasil foi conseguido na sexta-feira e até amanhã, terça-feira, o jogador já deve estar legalizado e o nome deve sair no BID. São nomes que podem estar à disposição do Rodrigo Santana para o jogo de domingo contra o Paysandu. Papão, que hoje tem o Independente pela frente. O Independente, ele simplesmente também está numa situação meio que complicada, é o 10º colocado, né? Ele está atrás do Santa Rosa, só para você ver. A vitória do Remo colocou o Remo em primeiro com 16, o Bragantino com 13 em segundo, só que o Paysandu joga hoje, tem 10, se for a 13, passa o Bragantino porque tem melhor saldo e volta para a vice-liderança. Águia em quarto, Castanhal em quinto, Capitão Poço em sexto, Atuna em sétimo e o Cametá é o oitavo, seriam os 8 classificados para as quartas de final. E aí o Independente é o 10º colocado. Mas o Galo sempre gosta de aprontar em determinadas situações, mas o Paysandu hoje precisa estar focado e jogando no Mangueirão, né? Foi um pedido dos jogadores, a diretoria atendeu, o Paysandu vai para o Mangueirão. Aliás, o Brian Borges fala sobre isso, mas principalmente para dar uma resposta ao torcedor, tentando voltar a vencer na competição. O Paysandu já tem 2 jogos que não consegue vencer no Campeonato Paraense. Além do empate com o Manaus, são 3 jogos, vai para a 4ª partida precisando vencer. E jogar no Mangueirão, sem dúvida alguma, tem tudo a favor para que o Paysandu volte a mostrar um bom futebol, como diz aí o Brian Borges. Cara, é importante, né? A gente está sempre atuando em um campo bom, assim. Graças a Deus a gente vai poder jogar amanhã no gramado do Mangueirão, mas não queria muito botar em pauta em relação ao campo da Curuzu. Acho que todo mundo já falou o que tinha que falar, agora é a gente focar no jogo, que a gente precisa voltar a vencer, fazer um grande jogo amanhã e, se Deus quiser, sair com 3 pontos. Isso, e a gente tem trabalhado bastante para mudar esse cenário, né? Porque a gente precisa de resultado, o Paysandu precisa dar um resultado melhor e a gente está ciente de tudo isso. E a gente vai, sem dúvida alguma, fazer um grande jogo amanhã para buscar os resultados. Lateral Brian Borges, com certeza, escaladíssimo na lateral do Paysandu. Agora, como virar o Papão? Como é que o Luizinho vai escalar? Pelo que a gente viu lá e que a gente tomou conhecimento, o Ramon Martínez seria o zagueiro, o Luan Freitas ainda está sem condições, mas o Luca foi muito bem no jogo passado. E começar a mudar muito, até porque o Ramon ele é volante, o Paysandu precisa ter uma marcação mais forte no meio-campo, perdeu aquela pegada com a saída do João Vieira, então tem que esperar a escalação. Borazzi fora, não pode, Borazzi é titular do Paysandu, não entendi aquela saída do Borazzi contra o Manaus. Borazzi, Rossi, Nicolas, mesmo não estando em má fase, é o ataque titular do Paysandu. Agora, Del Valle, o Cavalieri, de repente, que ainda não teve a chance de começar um jogo, né? O Giovani continua se recuperando, buscando a melhor forma. Esse é o Paysandu para o jogo de hoje contra o Galo Elétrico no Mangueirão. Só a vitória interessa e é só o que o torcedor precisa. Depois disso, a gente vai começar a falar do Repá, porque a semana promete ser quente, cheia de novidades, hein? Tamo juntos aqui no Tomazão TV. Um abraço, uma ótima semana abençoada para todo mundo.